Bom, vamos entender como configurar o sistema para escriturar o registro 0220, fatores de conversão entre unidades de medida. O registro 0220 é escriturado com base no cadastro de unidades de medidas secundárias do sistema. No cadastro de unidades de medidas secundárias, na tabela aqui apresentamos os principais campos, que têm que ser revistos para a correta escrituração do registro 0220. Então, unidade de medida secundária, escolher a unidade de medida secundária, por exemplo, bombona. Possui valor de conversão padrão, marcar como sim. Aí informar o fator de conversão. Então, tem dois campos lá na tela de unidade de medida secundária do produto: a quantidade da unidade de medida secundária para a conversão entre unidades e a quantidade da unidade de medida principal para a conversão entre unidades. Então, naquele exemplo de uma bombona ter 50 kg, e a bombona sendo a unidade de medida secundária, então nesse primeiro campo aqui, quantidade da unidade de medida secundária, eu informo o valor 1, tá? Para uma bombona. E no campo quantidade da unidade de medida principal, eu informo 50 para 50 quilos. Então, dessa forma, eu estou dizendo para o sistema que uma bombona tem 50 quilos. Aí nós temos aqui dois campos, exibe no processo de compras e exibe no processo de vendas. Tá? Ao marcar o exibe no processo de compras, você habilita o produto, essa unidade de medida secundária do produto, para que seja utilizada nas telas do processo de compras. Ao marcar exibe no processo de vendas, você habilita a unidade de medida secundária do produto para ser utilizada nas telas do processo de vendas. Aqui na nossa base de treinamento, nós podemos ver um produto aqui que tem a unidade de medida secundária. Se não me engano, nós fizemos aqui com o formol. Então está aqui, olha, o formol. O formol tem unidade de medida principal quilograma, unidade de medida secundária bombona. Eu vou acessar aqui a tela de unidades de medidas secundárias do produto. Então, nessa tela aqui eu posso definir várias unidades de medidas secundárias para o produto. Aqui eu tenho uma definida, tá? Eu vou editar ela aqui para mostrar os campos que nós vimos aí no nosso artigo. Tá? Então, primeiramente aqui, olha, unidade de medida secundária. Eu escolhi aqui, olha, bombona, ativo, possui valor de conversão padrão, está marcado. Então, quantidade da unidade de medida secundária, 1, uma bombona, quantidade da unidade de medida principal para conversão entre unidades, 50. Então, 50 quilos, dessa forma eu defino que uma bombona tem 50 quilos. E eu marquei aqui para exibir no processo de compras. Tá? Então, vou poder usar essa unidade de medida secundária quando eu fizer uma compra do formol. Tá? Se eu fizesse venda também do formol, eu poderia marcar aqui para exibir no processo de vendas. Eu poderia usar também essa unidade de medida secundária para fazer venda do formol. Ok? Avançando um pouquinho mais aqui, quais unidades de medida são escrituradas no registro 0220? Então, no registro 0220 devem ser escriturados os fatores de conversão entre as unidades de medida dos produtos que tiveram escrituração de uma unidade de medida secundária em algum registro do arquivo do SPED fiscal. Na geração do arquivo do SPED fiscal bloco K no sistema Nomos, no campo escrituração de produtos no registro 0200, é possível escolher como você deseja fazer a escrituração do registro 0200, com 4 opções. Considerar produtos dos blocos K e H, que é a opção padrão. E as opções 2, 3 e 4, eu consigo considerar os produtos dos blocos K e H, mas também incluir documentos de entrada, documentos de saída e documentos de entrada e saída. Nós podemos ver esse campo acessando lá a tela de SPED fiscal bloco K, simulando aqui a criação de uma nova apuração. Nós conseguimos ver esse campo aqui, olha, escrituração de produtos no registro 0200. Tá aqui as 4 opções que foram informadas no arquivo.
considerar produtos dos blocos KH. Aí a 2 eu acrescento os documentos de entrada, na 3 eu acrescento os documentos de saída e na 4 eu acrescento os documentos de entrada e saída. Então, a escrituração do registro 0220 ela só pode ser feita escolhendo as opções 2, 3 ou 4, né? Então, somente escolhendo as opções 2, 3 ou 4, né, com o sistema escriturando, né, os documentos de entrada, saída ou entrada e saída, o sistema vai fazer a escrituração do registro 0220, tá? Para documentos de entrada, o sistema ele avalia as unidades de medida de compra utilizadas e todas as unidades de medidas utilizadas diferentes da unidade de medida principal do produto tem seu fator de conversão estruturado no registro 0220. Para documentos de saída, o sistema avalia as unidades de medida de venda utilizadas e todas as unidades de medida diferentes da unidade de medida principal do produto tem seu fator de conversão escriturado no registro 0220. É importante lembrar que o padrão para a escrituração do código das unidades de medida no registro 0220 também segue a opção escolhida no campo padrão para a escrituração do código da unidade de medida na geração do bloco K, com as opções símbolo da unidade de medida, código interno da unidade de medida e código externo da unidade de medida. Tá? Então, esse campo aqui na nossa base de treinamento, nós podemos ver aqui, olha, padrão para a estruturação do código da unidade de medida, com as três opções, símbolo, código interno ou código externo. Então, o registro 0220, fatores de conversão, vai seguir esse padrão. Exemplos de estruturação do registro 0220, vamos considerar dois exemplos aqui na nossa base de treinamento. Primeiramente, a conversão de unidade de medida no documento de entrada. Aí, para o documento de entrada, nós vamos considerar como exemplo o formol, que tem a unidade de medida principal quilograma e unidade de medida secundária bombona, sendo que uma bombona tem 50 quilos. Nós já mostramos aqui na nossa base de treinamento como que foi configurada essa unidade de medida aí para o produto formol, tá? Agora, para essa unidade de medida e seu fator de conversão ser escriturado no registro 0220, é necessário criar pelo menos um documento de entrada, né, utilizando a unidade de medida secundária dentro do período de apuração. Então vamos fazer isso, vamos lá na tela de documentos de entrada. Então vou simular aqui uma compra do formol. Vou fazer uma compra do formol na unidade de medida secundária. Tá? Então o meu fornecedor ele fez a venda para minha empresa do formol utilizando a unidade de medida bombona, não a unidade de medida quilo. Então, número interno do documento, empresa 1, tipo de movimentação, compra de mercadoria para industrialização. Vamos escolher aqui o fornecedor exemplo. Vamos criar aqui meu item de documento de entrada. O produto ele vai ser o formol. Aí aqui, olha, o sistema ele sugere que você utilize a unidade de medida principal, quilograma, mas eu posso trocar, né? Então vou trocar aqui para bombona. Então vamos imaginar que eu estou comprando duas bombonas aí do formol, que equivale a 100 kg de formol, né? Porque uma bombona tem 50 kg, tá? O valor da bombona aqui, vou colocar como R$500, um valor unitário aí da bombona. Vou salvar. Aqui na tabela dos itens eu vejo aqui que eu estou comprando duas bombonas que correspondem a 100 quilos, tá? Aqui nas condições de pagamento vou definir aqui minha condição de pagamento, minha conta bancária e vou salvar esse documento de entrada. Ok, então agora eu tenho um documento de entrada aqui, que foi gerado em 20 de janeiro de 2019, né, utilizando a unidade de medida secundária bombona. Tá? Então vamos lá para a apuração do bloco K. Aqui, antes de gerar a apuração
Tá? Eu vou selecionar aqui a opção 4, já está selecionada na verdade, a opção 4 aqui para considerar os produtos, os blocos K e H, documentos de entrada e documentos de saída. Vou colocar aqui também o símbolo da unidade de medida como padrão para a estruturação do código da unidade de medida. Tá? Vou salvar, vou processar aqui a minha apuração. E aí, após processar a apuração, vamos fazer o download aqui do arquivo e vamos localizar lá no registro 0220 como que foi estruturado aí o fator de conversão. Tá aqui, olha, eu tenho aqui o meu produto formol estruturado aqui no registro 0200, a unidade de medida principal dele é quilo e a unidade de medida secundária que foi estruturada aqui no registro 0220 foi bombona, com fator de conversão 50. Tá? Então isso quer dizer que uma bombona tem 50 quilos. E aí perceba também que a unidade de medida escriturada aqui no 0220 está escriturada aqui no registro 0190. Tá aqui ela, ó, bombona. Ok, voltando para o nosso artigo, nós temos aqui um exemplo similar ao que foi apresentado aí na nossa base de treinamento. E o nosso exemplo 2 é a conversão de unidade de medida no documento de saída. Tá? Então, para o produto SA1 bobina sacola plástica, nós temos aí a unidade de medida principal quilo e temos a unidade de medida secundária rolo. Tá? E aí, essa unidade de medida secundária rolo foi definida com fator de conversão padrão, como um rolo tendo 30 quilos, tá? E está com o campo exibe no processo de vendas marcado. Então vamos ver esse produto aqui no nosso cadastro de produtos. Primeiramente, vamos pegar aqui a sacola, né? O produto é SA1, sacola, bobina sacola plástica, unidade de medida principal quilo, unidade de medida secundária rolo. Vou acessar lá o cadastro de unidades de medida secundárias. Vou editar aqui essa unidade de medida secundária aqui. Então tá aqui, olha, unidade de medida secundária rolo, tá ativo, possui valor de conversão padrão, tá marcado. Quantidade da unidade de medida secundária é 1, então 1 rolo. Quantidade da unidade de medida principal 30, então 1 rolo tem 30 quilos. Exibe no processo de vendas marcado, ok? Então, agora para essa unidade de medida secundária, para que ela seja escriturada, né, o fator de conversão no registro 0220, é preciso criar pelo menos um documento de saída utilizando esta unidade de medida secundária dentro do período de apuração. Então vamos criar aqui um documento de saída. Tá fazendo uma venda dessa bobina na empresa 1, pessoa aqui, vou colocar o cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, vou colocar venda de produção para comercialização, vai sair lá do setor de produtos semi-acabados, que a minha bobina é um produto semi-acabado. Produto aqui eu vou selecionar a minha bobina sacola plástica. Com um padrão, o sistema ele sugere aqui a utilização da unidade de medida principal, quilograma, mas eu posso escolher aqui que eu quero fazer essa venda aqui em rolo, né? Então eu vou vender aqui 4 rolos dessa bobina, que corresponde aí a 120 quilos, né? Um rolo tem 30 quilos. O valor unitário aqui do rolo da bobina eu vou vender por R$500, cada rolo aqui da minha bobina. Vou salvar aqui o meu item documento de saída. Aqui eu posso checar aqui valores totais, vou ter que definir aqui uma condição de pagamento, uma parcela para 30 dias, conta bancária Bradesco. Ok, então com isso eu gerei um documento de saída, né? Poderia gerar aqui uma nota fiscal a partir desse documento de saída em 20 de janeiro de 2019, utilizando a unidade de medida secundária rolo,
Então, estou vendendo aqui 4 rolos, né, a R$500 por rolo, que corresponde a 120 quilos aí da bobina sacola plástica. Então, agora eu vou lá para a minha apuração do bloco K, vou processar essa apuração aqui. Eu vou fazer o download, né, do arquivo e vou localizar lá no meu arquivo, no registro 0220, como que foi escriturado esse fator de conversão da unidade de medida da bobina, né? Então vamos localizar aqui, deixa eu me lembrar que o código da bobina é SA1. Então vamos localizar ela aqui no nosso arquivo. Tá aqui ela, ó, SA1, tá aqui ela. Tá, logo abaixo dela aqui eu tenho o consumo específico padronizado, tá? Que não é tema aí desse artigo. E mais abaixo eu tenho aqui o registro 0220, com a unidade de medida a rolo e com o fator de conversão 30. Tá? Então dessa forma aqui eu estou escriturando que um rolo, né, tem 30 quilos, que é a unidade de medida principal aí do produto bobina sacola plástica, que foi escriturada aqui no registro 0200, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, a gente tem só um exemplo aí de escrituração do registro 0220, similar ao que foi apresentado na nossa base de treinamento.